Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder, mais uma vez, ir até você, à sua casa, ao seu computador, ao seu tablet, ao seu celular, para conversarmos desta vez sobre um tema realmente muito importante. Até porque, veja só, eu vou ler aqui uma citação de Ellen White no livro Evangelismo, página 221, em que ela diz assim: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Que texto importante esse, não? E que assunto realmente solene, vital, especialmente para os adventistas, que são os que mais estudam esse tema desde sua origem, porque a doutrina do santuário está imbricada, né, está intimamente relacionada com a história do adventismo. E eu convidei, então, o pastor Eleazar Domini para nós termos aqui um bate-papo, um diálogo, uma conversa aqui com base na Bíblia e nos livros inspirados de Ellen White sobre exatamente esse tema. Não o tema todo, né, pastor Eleazar, porque é vasto, né? Mas nós escolhemos aqui um tema que tem sido polêmica nesses dias e não deveria. Porque, na verdade, diferentemente do que alguns possam pensar, não é novidade, né? Eu quero indicar aqui já de antemão para vocês dois conteúdos. Primeiro, uma conversa que o pastor Eleazar teve com o pastor Wilson, Dr. Wilson Paroski, que é professor de teologia, bastante conhecido aqui no Brasil, autor de livros importantíssimos nessa área de crítica textual, de teologia. Ele é respeitado, inclusive, em círculos fora do adventismo, né? Como autor, como professor, como um acadêmico, né? Então, o pastor Eleazar conversou com ele, gravou um vídeo que nós disponibilizamos em ambos os canais, no Fala Sério Pastor e no meu, Michelson Borges, está lá. Eu gostaria até que você que está nos assistindo, depois de assistir a este vídeo aqui, corra lá nos canais e assista a essa entrevista que o pastor Eleazar fez com o Dr. Paroski. 1 hora de conversa, material riquíssimo, muito bom. E o outro conteúdo é um artigo do pastor doutor Isaac Malheiros, também um professor acadêmico. Ele leciona lá no IAP, nosso Instituto de Ensino do Paraná, para o curso de Teologia. E ele escreveu um artigo muito bom que está disponível no portal da Divisão Sul-Americana, sede sul-americana da Igreja Adventista, em Brasília. O site é bem conhecido, adventistas.org, e o artigo está lá, disponível. Vamos deixar aqui nos nossos canais, na descrição, o link para que você leia esse artigo e fique inteirado de coisas como, por exemplo, tem gente pensando assim, esse assunto aí de que Jesus teria entrado no lugar santíssimo antes de 44, de 1844, é novidade para mim. Bom, pode ser que para você que é jovem, né, que sabe não teve contato ainda com literatura a respeito disso, mas no artigo do pastor Isaac, ele faz ali referência a obras, como por exemplo uma de 1912, em que o autor adventista já falava sobre isso. E outra obra de 47, de Andriessen, um autor bastante insensado aí nos círculos perfeccionistas, né, inclusive, porque tem aí um outro assunto que pode ser, quem sabe, alvo de uma outra conversa, né? Por que Andriessen, no que ele errou, enfim. Mas quando ele falava sobre o santuário, inclusive um livro dele muito conhecido, O Ritual do Santuário, quando falava sobre o santuário, realmente era um conteúdo bastante interessante, bastante detalhado, e Andriessen, em 47, publicou um livro falando sobre exatamente isso, que Jesus, ele entrou no Santíssimo logo após ali a sua ascensão, né? Logo após a sua ressurreição, melhor dizendo. Então, literatura antiga adventista existe, né? Agora, algumas pessoas andaram levantando aí dúvidas, fazendo falsas acusações, e neste vídeo vamos tratar sobre isso, sim. Eu acho que é importante a gente passar aí panos limpos, né? Passar a régua nesse assunto, entender o que a Igreja Adventista no Sétimo Dia explica, crê sobre esse tema, e por que alguns aí realmente têm disseminado inverdades, inclusive com isso, infelizmente, lançando dúvidas sobre o caráter, sobre a pessoa, sobre a seriedade de teólogos como o pastor Paroski, que justamente faz parte desse vídeo aí que o pastor Eleazar produziu, ok? E como você viu aí no texto que eu acabei de ler do livro Evangelismo, né, se a doutrina do santuário constitui o alicerce da nossa fé, nós precisamos conhecê-la bem, estudá-la bem. Cerca de 30 anos atrás, quando me tornei adventista, eu tive contato pela primeira vez com essa mensagem, eu fiquei maravilhado com a profundidade, como a doutrina do santuário nos faz perceber realmente a profundidade da redenção, do que Cristo fez e está fazendo por nós. É muito importante isso. E como o assunto realmente exige de nós tirar as sandálias com reverência, né, nós vamos também fazer uma oração agora
pedindo que o Espírito Santo nos ajude na compreensão do tema, para que nós possamos realmente, nesse vídeo aqui, extrair aquilo que há de mais importante com respeito a esse assunto especificamente, tá bom? Feche os olhos, vamos conversar com o nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e pelo fato de que ele está neste momento no santuário celestial, intercedendo por nós e também realizando o que nós conhecemos como juízo investigativo. Obrigado, Pai, porque tornaste clara a doutrina do santuário aos pioneiros e a nós também, por extensão, e que, por causa disso, podemos realmente ter uma noção muito mais profunda e ampla a respeito de coisas importantes como o pecado, a redenção, o que Cristo faz por nós, seu ministério intercessório. Ajuda-nos agora, Pai, clareia nossos pensamentos, bem como os pensamentos das pessoas que estão nos assistindo também, para que possamos captar a profundidade do tema que vamos estudar. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eleazar, eu falei bastante aqui, no fim nem deixei você se apresentar direito aí para quem eventualmente não o conheça, né? Mas, por favor, fala um pouquinho aí sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, enfim. Bom, eu sou pastor aqui na cidade de Aracaju. Tem um canal Fala Sério Pastor, vocês aí conhecem, a boa parte já nos acompanha. Nós temos feito sempre uma parceria, né? Eu, pastor Michelson Borges. São canais parceiros aí, né? Exatamente. Então, eu, pastor Michelson Borges e outros colegas, nós temos feito aí sempre parcerias começamos com o Apocalipse Decifrado, depois estamos agora com a série Adventismo Decifrado, e abordamos justamente sobre essa questão do santuário, falamos um pouquinho sobre este assunto, e convido você a entrar lá no canal, se inscrever também no canal do pastor Michelson, e aproveito para pedir a você também que assista essas séries que nós fizemos. Eu acredito que vai enriquecer muito o seu conhecimento acerca das doutrinas adventistas e também deste livro tão especial que é o livro do Apocalipse. Muito bom. Pastor Eleazar, a gente acabou de ver aqui um texto de Ellen White que ela diz que essa doutrina ela é essencial, ela é fundamental, ela deve ser conhecida, né? Por favor, faça aí um resumo de alguns instantes do vídeo que você fez com o pastor Paroski. O que motivou você a entrevistá-lo? E resumindo, antes que a gente passar aqui para detalhamentos, né? Porque eu acho que é quase uma parte 2, né? Esse vídeo nosso aqui. Então, faça um pequeno resumo desse vídeo com o pastor Paroski, para que depois nós possamos avançar então na nossa conversa aqui neste vídeo. Então, a motivação minha em conversar com o Dr. Paroski, primeiro por ele ser uma autoridade nessa questão do Novo Testamento, e também porque alguns vídeos têm circulado por aí, algumas pessoas falando algumas inverdades e tratando da doutrina do santuário de uma maneira não tanto responsável e indo assim, confrontando de fato aquilo que a Igreja Adventista entende, que a teologia adventista entende. Então, por exemplo, na cabeça de algumas pessoas, Jesus Cristo ele estava literalmente preso, né, ao lugar santo por 1810 anos. Então, Cristo não teria acesso a nenhum outro ambiente, Cristo não poderia sair de lá para nada. E aí a gente já começa a fazer alguns questionamentos, né? Por exemplo, lá está Jesus preso no lugar santo. E aí Saulo indo perseguir os cristãos, matar os cristãos, e aí de repente quem aparece a Saulo no caminho? Jesus. A Bíblia é clara em dizer que foi o próprio Jesus, né? Exato. Mas peraí, Jesus, o que você está fazendo aqui? Você não tem que estar lá no lugar santo? Você não pode sair de lá. Tem que ficar preso ali. Então, a nossa conversa foi justamente para tratar desse assunto. Peraí. Tem mais um detalhe também, né, pastor Eleazar, que me lembrei agora, é bom a gente já ir soltando para não esquecer, né? Quase ali no ano 100, quando João, o autor do Apocalipse, né, o apóstolo João está na ilha de Patmos, sim. Eis que aparece para ele quem? Jesus também, né? Mas como se ele estava preso no lugar santo do santuário celestial e não pôde sair, né, supostamente de lá, como ele aparece então para João ali na ilha de Patmos. Então realmente lá está. É preciso compreender exatamente o ministério de Cristo, né? Nós vamos aqui ler, sim, textos de Ellen White, que, como no Grande Conflito, por exemplo, mais no final, que mencionam esse ministério, né? Agora, repito, não é novidade. Agora, de vez em quando, pastor Eleazar, eu acho que é bom assim que haja umas certas heresiazinhas, algumas críticas, porque força o povo de Deus a reestudar, né, os pilares antigos, né?
aquelas Verdade. doutrinas já tão bem estabelecidas. Sabe, quando eu penso assim que um pioneiro como John Andrews, né, sabia a Bíblia de memória, o Novo Testamento, e vejo a fragilidade doutrinária de muitas pessoas hoje, né, que não leem mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia, eu chego a pensar que Deus permite realmente que certas controvérsias se despertem para que as pessoas voltem a estudar. No meu blog Outra Leitura, eu postei na semana passada, justamente aproveitando essa controvérsia, 2 pequenos textos. Um do próprio pastor Isaac, que expandiu bastante, né, nesse artigo aí, que está disponível lá no portal da Divisão Sul-Americana, e outro pequeno texto do doutor Elias Brasil, que foi seu professor e meu também no mestrado. Doutor Elias Brasil, para você ter uma ideia, e a gente fala isso com orgulho santo, porque ele é brasileiro, né? Hoje ele preside, é o diretor do BRI, que é o nosso Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. Portanto, é o órgão máximo no que diz respeito à doutrina, à compreensão bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o doutor Elias Brasil tem exatamente mesmo entendimento, né? Não poderia ser diferente. Aliás, a tese doutoral dele é um tremendo trabalho, né? Monumental trabalho, é sobre santuário. Exato. Ele me deu aula de santuário no mestrado, pastor Eleazar. Foi um privilégio assim tremendo, passar uma semana destrinchando, né, esse assunto e essa doutrina. Então, pastor Paroski, doutor Elias Brasil, o Nisto Cremos, que é o livro oficial, né, de crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. Enfim, né, trazem todos o mesmo entendimento, que é o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia com respeito a esse assunto. Repito, exatamente. Não é novidade. Exatamente. E dentro da conversa que eu tive com o pastor Paroski, nós demonstramos, ele demonstrou isso daí, que Jesus não estava restrito, inclusive que Cristo esteve no lugar santíssimo. Nossa, mas isso não é uma heresia? Claro que não. A questão é, Jesus esteve no lugar santíssimo para quê? Fazendo o quê? Não foi para o dia da expiação. Jesus entrou ali para a inauguração do santuário. Mas isso existe na tipologia. Nós vamos analisar bem detidamente isso hoje. Vamos ver texto por texto, inclusive textos aí que usaram aplicando Ellen White, que não era de Ellen White, né? Vamos para frente. Né? Então, nós dividimos essa conversa aqui basicamente em alguns blocos, tá bom? Para você já ter na sua mente aí a nossa organização. Primeiro, deixar bem claro que essa doutrina é basilar para o adventista, né? Um adventista que não compreende esse assunto do santuário, que não entende a conexão que há entre, por exemplo, Levítico 16, Êxodo, Daniel 8 e 9, né, Hebreus, Apocalipse, né, todas essas conexões maravilhosas que há, essas intertextualidades, ele está perdendo muito, né? Inclusive perdendo a noção de suas raízes proféticas, porque a nossa história, como adventistas, está, repito, né, intimamente ligada à doutrina do santuário, que, por primeira vez na história, foi mais bem compreendida por Hiram Edson, né? Nós vamos voltar a fazer menção a esse pioneiro aqui neste vídeo. Então, quando os adventistas passam por aquele desapontamento em 1844 e compreendem que haviam entendido de forma errada o evento, não a data estava correta, os cálculos são precisos, mas o evento, eles haviam pensado que era a volta de Jesus naquele momento, 22 de outubro de 1844. Quando passam pelo desapontamento, e um pequeno grupo desses desapontados, né, volta para a Bíblia em oração e compreende finalmente que, na verdade, era uma nova fase do juízo de Deus no santuário celestial, né? Isso aí realmente muda os rumos da denominação que, pouco tempo depois, seria batizada como Adventista, Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então essa doutrina é fundamental e precisamos compreender e estudá-la. A Casa Publicadora Brasileira tem bons livros sobre isso, depois podemos colocar também na descrição dos vídeos, né, a indicação de literatura apropriada. Mas, pastor Eleazar, vamos a um ponto aqui que já começa a nos dar um rumo mais preciso, porque, como eu disse, introdução e importância do santuário. Acho que já deixamos claro que isso é importante. Segundo ponto, a tipologia. E depois veremos, então, os textos que foram distorcidos e encerraremos com uma reflexão em cima de provérbios. Você vai saber por quê. Bem, pastor Eleazar, fala um pouquinho para a gente, então, sobre a tipologia do santuário e em que sentido isso pode nos ajudar a compreender a obra de Cristo no santuário celestial. Muito bem, quando nós falamos sobre a tipologia do santuário, e em especial a questão da ascensão de Cristo, que foi assim o tópico principal que nós conversamos ali com o Dr. Paroski, algumas coisas são importantes. Então, veja esta imagem aí que nós estamos apresentando, a tipologia
e a ascensão de Cristo. Em Hebreus capítulo 6, e o verso 19 e o verso 20, eu convido você a ler, nós temos uma passagem muitíssimo interessante, e diz o seguinte: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e penetra até ao interior do véu. Essa expressão interior do véu é muitíssimo importante. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos verdades muito preciosas. Verdades muito preciosas. Olha, em 2 versos, nós temos, assim, verdades fantásticas. Primeiro que Jesus, ele entra além do véu. E a expressão que acontece aqui, ela é uma expressão muito interessante, uma expressão grega, esóteron tu katapetasmatos, que foi inclusive a expressão que o pastor Paroski trabalhou, em lugar nenhum na Bíblia. Exegeticamente falando, esta expressão vai ser utilizada apenas para o lugar santo, mas todas as vezes em que ela ocorre, e contando com o livro de Hebreus, se não me falha a memória, são 5 vezes, eu vou apresentar já para vocês. Então, Jesus, essa expressão ela vai aparecer 4 vezes como uma referência ao lugar santíssimo. E aí uma pergunta que a gente faz quando a gente lê estes versos é: do que trata o livro de Hebreus? Do que trata o livro de Hebreus? Do que ele está falando? E aí, então, é que entra em cena exatamente essa expressão, além do véu, esóteron tu katapetasmatos. E essa expressão, além do véu, no mais profundo, como o pastor Paroski explicou, na parte mais interior, onde essa expressão ela vai aparecer? Então, você vai lá para Êxodo, capítulo 26, verso 33, e ali você tem essa expressão como uma referência ao lugar santíssimo, fazendo, inclusive, a diferenciação. Eu vou ler rapidamente com vocês, Êxodo capítulo 26 e o verso 33. Olha o que diz aqui, Êxodo 26, 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e colocarás a arca da aliança ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário, e a parte do lugar santo e o lugar santíssimo. Então, claramente, esse dentro do véu, onde a arca estava, é uma referência ao lugar santíssimo. As outras ocorrências, elas vão acontecer no livro de Levítico no capítulo 16, que é justamente quando está tendo ali o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Isso faz com que algumas pessoas elas comecem, alguns irmãos evangélicos, fazerem ligação, né? Não, então aqui é o dia da expiação. Não é o dia da expiação, porque a gente mesmo viu no livro de Êxodo, quando não se estava falando de expiação, estava simplesmente dando uma demarcação de um lugar. Além do véu, uma referência ao lugar mais profundo. Então, aí agora a pergunta que a gente faz é: quando Arão tornou-se sumo sacerdote? Por que eu faço essa pergunta? Porque o texto que nós lemos de Hebreus, o texto diz o quê? Cristo tornou-se eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é muito importante. E eu vi uma fala do Dr. Leonardo Nunes sobre esse assunto, muitíssimo interessante, uma observação que ele fez sobre isso, e eu gostei muito. Porque o verbo utilizado aqui é o verbo ginomai, tornar-se, vir a ser. Então, não é o verbo emi, que ele já era, mas ele tornou-se, ele foi feito sumo sacerdote. Muito bem, está falando de Jesus Cristo. Ele foi feito sumo sacerdote e no dia que ele entrou além do véu. Okay. Quando é que Arão tornou-se sumo sacerdote? Estamos falando de tipologia. E quando nós falamos de tipologia, tipo tem que encontrar o antítipo. E aí nós temos Arão tornando-se sumo sacerdote, vindo a ser sumo sacerdote quando? No dia da expiação ou no dia da expiação ou no dia da inauguração? Arão ele torna-se sumo sacerdote no dia da inauguração. Portanto, o livro de Hebreus nada tem que ver com o dia da expiação.
O livro de Hebreus está tratando aqui do dia da inauguração do santuário, feita por Jesus Cristo. Até porque, pastor Eleazar, é interessante quando lemos Hebreus perceber que o autor está sempre fazendo contrastes, né, entre o ministério terrestre e o celeste, o santuário terrestre e a superioridade do celeste. Então, é bem mais genérico do que alguns possam pensar, né? Outra coisa, só em benefício, quem sabe aqui, pastor Eleazar, de pessoas que, quem sabe, começaram a estudar há pouco tempo, não tem assim, uma compreensão mais profunda, quem sabe, de conceitos teológicos, né? Tipologia, o que é isso, né? Bem, é simples. A Bíblia diz que o santuário terrestre era figura e sombra das realidades celestiais. A gente lê isso em Hebreus de forma muito clara. Então, quando estudamos o ritual do santuário terrestre, tudo que se refere ao santuário terrestre, nós temos uma compreensão mais aproximada, mais clara, das realidades celestiais. Então, você transpõe lá o Cordeiro, por isso que João 1,29, por exemplo, João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para um judeu que tinha uma mentalidade bíblica, escriturística, que estava familiarizado com o Pentateuco, né? Quando ele ouve João Batista chamar Jesus de Cordeiro de Deus, naquele momento ele pensa, peraí, então esse aí vai morrer? Porque os Cordeiros de Deus morrem no santuário. Então veja, uma compreensão mais... Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, que eu ouvia falar que Jesus era Cordeiro, né? Eu ficava pensando, mas peraí, por que estão chamando Jesus de animal, né? De bicho? O que tem a ver isso aí, né? E depois, anos depois, estudando a Bíblia, eu percebi, puxa, isso é muito profundo, né? Isso é muito, muito importante. Jesus é o Cordeiro mesmo, né? E ele também é sacerdote. E ele é aquele que tabernaculou, né? Ele veio como santuário vivo. Ele é o templo. Então, todas aquelas figuras e cerimônias realizadas no santuário apontavam, de alguma forma, para Jesus. Tanto é que o ritual do santuário encontra em Cristo a sua plenitude, né? A sua plenitude. Por isso é importante estudar os tipos, os símbolos, né? Aqueles elementos que apontam para a realidade. É o que estamos fazendo agora, falando sobre a inauguração do santuário. Então, uma coisa que o Dr. Paroski falou, que eu gostei muito, achei bastante interessante, pastor Michelson, é justamente o fato de que nós adventistas não precisamos ter medo. Parece que, assim, se falarmos que Jesus foi em algum momento ao Santíssimo antes de 1844, pronto, caiu por terra a nossa doutrina. Não é isso. E é exatamente isso que a gente vai ver, pastor Michelson, que quando a gente vai para o ritual de inauguração, quando você abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 24, capítulo 40, quando você vai para Levítico, capítulo 8, principalmente Levítico, capítulo 8, e Números, capítulos 7 e 8, vocês vão perceber que no processo de inauguração, todo o santuário era inaugurado. Todo ele, incluindo o lugar santíssimo. E aí... chega uma pessoa, grava um vídeo e diz, não, mas a gente não sabe quando isso aconteceu. Ora, como assim a gente não sabe quando isso aconteceu? Se a Bíblia diz que Jesus, claramente o livro de Hebreus diz que Jesus entrou além do véu e consagrou, inclusive eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo 9, e o verso 12, que diz assim, olha, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Então Jesus fez a sua redenção e entrou de uma vez por todas no santuário. Mas aonde ele entrou? A gente já viu no capítulo 6, o verso 19 e o verso 20, que ele entrou além do véu, nesse dia que ele foi tornado sumo sacerdote. E aí, no capítulo 9, verso 18, em diante, diz, pelo que também o primeiro, e aqui faz uma relação entre a aliança e o próprio tabernáculo, ele está falando do testamento e também do tabernáculo. O autor de Hebreus diz, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Olha só que interessante isso aqui. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este sangue é o testamento do Deus que Deus tem mandado. E aí o verso 21 diz assim, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então todos. Quem fez isso aqui? Moisés. Verso 19 é claro, Moisés. Aí aqui a gente já começa a descobrir que não é expiação. Por quê? Porque Moisés não fez isso no dia de expiação. No dia da expiação, quem entrava era o sumo sacerdote. Claramente o texto está falando aqui de quê? Do dia da inauguração. Por quê? Porque
qual é a parte de Moisés no dia da expiação? A gente vê Moisés aspergindo lá sobre o propiciatório, sobre o povo. Não. Isso não aconteceu no dia da expiação, em nenhum momento. E quem fazia o dia da expiação era o sumo sacerdote. E aqui nós temos Moisés aspergindo o sangue sobre o povo e sobre todo o santuário. E olha o que diz o verso 23. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores, porque Cristo entrou num lugar não feito por mãos de homens, não é? No santuário não feito por mãos de homens, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Jesus ele entra para fazer esta inauguração, Jesus ele entra para fazer esta unção, e ele vai aspergir o sangue. Claro que nós falamos isso aqui simbolicamente, porque tem algumas pessoas aí, até que, eu não sei, viajam, acham que já vi gente dizer que Jesus se fura para jogar sangue de verdade lá. Nós não acreditamos nisso, tá? Mas simbolicamente Cristo vai aspergir o sangue ali sobre todo, ele vai ungir todo o santuário. E tem algum texto de Ellen White que fala isso? Veja na tela esta imagem, onde Ellen White claramente vai descrever esta cena. E olha o que ela diz. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu ao céu, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação até onde, queridos? Até o Santíssimo. Aspergiu sobre o propiciatório e sobre as suas vestes. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse detalhe. Sobre o propiciatório e sobre as suas vestes. E abençoou o povo. Em breve aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. E algumas pessoas, ao lerem esse texto aqui, pastor Michelson, chegam e dizem, eu vi até no vídeo o indivíduo dizer assim, mas nós não sabemos quando isso aconteceu. Isso aqui pode ter acontecido entre o dia que Jesus subiu e a volta dele, porque o texto continua dizendo que em breve ele voltará. Então, ele está aspergindo esse sangue aí, começou a aspergir esse sangue no dia da expiação, porque lá em Levítico 16, fala que o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório. Só tem um detalhe. O texto não fala... Oi, pois não, excelência. Sim, o detalhe das vestes, né? O detalhe de sair exatamente aí, pastor Michel, nas vestes. O texto é muito claro, porque diz que ele aspergiu no propiciatório e nas vestes. É interessante que Cristo ele faz o papel aí até de Moisés, porque foi Moisés quem fez isso em Arão. Mas Cristo ele meio que se auto-unge, porque ele que é... Olha, Cristo, na tipologia, ele é o cordeiro, ele é a representação ali também de Arão, dos filhos de Arão, que também são consagrados sacerdotes. Jesus é sacerdote, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é cordeiro. Jesus também é representado por Moisés. Só é abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 3, que a gente vai ver Jesus sendo comparado a Moisés. Olha só, capítulo 3, verso 1 em diante, você já vê Jesus sendo comparado a Moisés, e mostrando que Moisés ali era um tipo de Cristo. E a gente vai ver esta explicação. Agora eu faço um desafio, pastor Michelson. Uma pessoa mostrar, porque se o texto ali é uma referência ao dia da expiação, mostra em que momento da expiação, do dia da expiação, Arão pegava o sangue e aspergia sobre ele. Ora, você concorda comigo, pastor Michel? Veja, se o texto de Ellen White está claramente dizendo que Jesus joga o sangue sobre as suas próprias vestes e sobre o propiciatório, eu tenho que ir para a tipologia para descobrir em que momento isso acontece. E na expiação isso acontece? Nunca no dia da expiação. No dia da expiação tinha jogar sobre o propiciatório. E aí eu volto a uma fala do pastor Leonardo Nunes, onde ele diz assim, olha, o ritual da expiação e o ritual da inauguração eram muito parecidos. Você tinha os animais que eram parecidos, bezerros, bodes, novilhos. Você tinha o aspergir sobre o propiciatório. Você tinha o lavar. Se você pega Levítico 16, leia Levítico 16 e Levítico capítulo 8, você vai perceber. No dia da inauguração, Moisés lavou Arão e os seus filhos. No dia da expiação, o próprio Arão é quem se lava. Okay? Mas tinham de lavar o corpo para colocar as vestes sacerdotais e as vestes de sumo sacerdote, coloca a mitra, era um dia especial. E é por isso que o comentário de Jacob chega a mencionar que o dia da expiação era como se fosse uma reinauguração, porque ali zerava tudo, ali é como se fosse assim, começamos de novo, estamos começando do zero. Mas a diferença, existem diferenças gritantes, apesar de serem cerimoniais parecidos. No dia da expiação, nós temos uma ênfase de dentro para fora. É a retirada do pecado
para fora. E no dia da inauguração, nós temos o processo sendo feito de fora para dentro. De fora para dentro. Então, e a gente vai perceber, por exemplo, este detalhe do sangue nas vestes. E Ellen White, ela é clara em dizer, aspergiu sobre o propiciatório e sobre as suas próprias vestes. Isso é uma característica própria e exclusiva do dia da inauguração, nunca do dia da expiação. No dia da expiação, você vai ter só o sangue ali sobre o propiciatório, mas nunca sobre as vestes. Muito bom. Eu lembro que no vídeo em que vocês conversaram ali, você e o Dr. Paroski, trazem também a lembrança ali, Daniel capítulo 9, né? Texto tão claro que diz que o ungido, o príncipe, né? O Messias, ele iria fazer cessar o sacrifício, dar fim aos pecados e ungir o quê? O Santo dos Santos. E o texto é claro, a profecia é muito clara em mencionar, em nos dar a localização no temporal de que foi no ano 31. Então Jesus morre, ascende ao Santo dos Santos e unge, ou seja, inaugura, dá início, né, ali aos serviços do santuário, não mais terrestre, mas santuário celestial. Quer dizer, todos os textos bíblicos estão em harmonia, é só querer entender realmente a beleza deles, né? Inclusive, pastor Michelso, eu já fiz uma pergunta a vários desses que acreditam assim, não, Jesus nunca colocou os pés no lugar santíssimo antes. E essa é uma pergunta que eles não sabem responder. Nós perguntamos, inclusive até críticos mesmo, que gravaram vídeos por aí, chegam em Daniel 9, falam, mas não explicam. Tá, então explica o que significa ungir o Santo do Santo. Bem, veja só, bom, vamos lá. E cadê a explicação? Zero. Não se fala. Dentro da tipologia, a inauguração do santuário, aí já chegou-se a insinuar que esta inauguração seria em 1844. Logo aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado, ou seja, a linha de tempo é toda até a volta de Cristo. Portanto, não se pode afirmar que isso foi logo após a ascensão, essa questão de passar o sangue, né? Mas a gente sabe que foi expiação. Quando que é o dia da expiação? 1844. Daniel, mas e os sacerdotes lá que ungiam, que entravam? Não tem texto inspirado dizendo quando isso aconteceu no antítipo, no céu. Portanto, precisamos ser muito cautelosos em falar isso aconteceu sim nessa data. Quando aqui fala que foi pela primeira vez que entrou no Santíssimo. Só porque não quer acreditar que Jesus entrou ali antes. E aí você tem um problema gigantesco, porque imagina se eu digo que o dia da expiação, por exemplo, é antes do serviço do sacerdote no lugar santo. Você vai chegar e dizer, não, mas claro que não. Tem uma ordem. Exatamente, tem uma ordem. Qual é a ordem? Inauguração. Serviço no lugar santo. Serviço no lugar santíssimo. E inauguração é de tudo, né? Pastor, essa questão aí de Jesus aspergir as próprias vestes, né, que tem que ver com a inauguração do santuário e não com o dia do Yom Kippur, da expiação, né? Existem textos, outros textos bíblicos que fundamentam essa compreensão? Existem. O livro de Êxodo, no capítulo 29, o verso 21, diz, então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes. Isso é dia da inauguração, viu? E sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e suas vestes também, e também as vestes de seus filhos com ele. Quando você vai para o texto de Levítico, capítulo 8, diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tomarão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros. Então, verso 10, Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele o santificou. Percebam, tudo aqui inclui o lugar santíssimo. Tudo foi ungido. E quando Paulo, em Hebreus, vai falar sobre isso, porque aqui alguém poderia dizer assim, mas aqui foi só óleo. A Bíblia ela não chega a ser detalhista em todos os momentos, mas ela mesma se explica em várias outras ocasiões, como é o caso aqui. Por exemplo, lá falou que ungiu com óleo, mas aí quando você vai para Hebreus capítulo 9, o termo ali, capítulo 9, verso 18, diz, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Essa expressão aqui, consagrado, inclusive, é a mesma utilizada cá no dia da inauguração, no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Então, não foi consagrado sem sangue. E aí o texto diz que Moisés pegou do sangue e ele aspergiu, no verso 21, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos. Então, nós entendemos que há um complemento aqui. Houve o óleo, houve o sangue, e isso vai estar de acordo com o que Ellen White fala.
né, de Jesus. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas tentam fazer distinções. Não, ungir com óleo é uma coisa, aspergir com sangue é outra, e aí ficam colocando como se fossem várias cerimônias. Não, tudo isso aí aconteceu no mesmo dia, foi na mesma ocasião. Então o texto diz, olha, ele ungiu tudo e santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Então a gente vai perceber que houve ali uma inauguração. E também ungiu Arão. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo, para santificá-lo. E aí o verso 30 diz, tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue, percebeu? Que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Quando isso, pastor? No dia da inauguração. Então, olha, espargiu sobre as vestes de Arão. E aí, então, você vai perceber que nesse texto aqui de Levítico 8, verso 30, claramente Moisés aspergiu ou espargiu o sangue sobre Arão e sobre as suas vestes. E quando você vai a Levítico capítulo 16, dia da expiação, isso simplesmente não acontece. Mas, curiosamente, Ellen White, quando fala de Cristo subindo ao céu, só repetindo o texto, ainda com a sua humanidade, ele ascendeu ao céu, triunfante e vitorioso, então ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo. Foi ao Santíssimo. E ele aspergiu sobre o propiciatório, como Moisés fez naquele dia, e sobre as suas próprias vestes. E abençoou o povo. Então aqui a gente vai perceber, pastor Michel, que assim, Cristo ele é Moisés, Cristo ele é o Arão, Cristo ele é o Cordeiro, ele é o tudo ali na tipologia, ele vai cumprindo, cada personagem vai ganhando a sua simbologia, vai encontrando o original, a sombra vai encontrando a realidade em Jesus Cristo. E aí, então, ele faz essa unção, ele unge o santuário, ele unge as suas vestes, ele faz tudo. Então, dizer que o ato de Jesus em jogar o sangue ali e também sobre suas vestes era uma referência a 1844, a pessoa desconhece tipologia. A pessoa desconhece o que está escrito. É só ler Levítico 8, Levítico 16, Hebreus 6, Hebreus 9, e você vai encontrar, não é? Mas aí, pastor Michel, eu já faço um questionamento para você. A gente está falando aqui que Jesus foi ao Santíssimo, certo? Então, já ficou claro, apesar de algumas pessoas acharem que não. Mas existem evidências de que Jesus já esteve no Santíssimo, por exemplo, no Antigo Testamento, porque foi utilizado aí um texto, não, que ele só entrou ali em 1844 pela primeira vez. Então, primeira vez é a primeira vez. Ele nunca colocou os pés ali antes. Existem evidências de que Cristo tenha entrado naquele lugar antes, ele já esteve lá, ou na verdade habitava ali no lugar santíssimo antes? Novamente, é importante a gente voltar à Bíblia, começar da Bíblia, né? Você mencionou um texto aí que levantou a polêmica, que diz, o texto diz isso mesmo, que Jesus pela primeira vez entrou no Santíssimo em 1844. Puxa, mas até agora a gente estava trabalhando a ideia, inclusive Ellen White, né? Mencionando que no ano 31, portanto, ele entra lá e asperge, né, o propiciatório e as roupas, as vestes, e vimos na Bíblia que isso acontecia apenas na inauguração do santuário, não no dia da expiação. Então, Ellen White está fazendo menção à inauguração. Mas como pode esse texto dizer, esse outro texto dizer que pela primeira vez ele entrou ali em 1844? Calma, você ainda vai ter o entendimento correto dessa questão aí. Mas veja, se esse texto estiver dizendo isso, nós vamos jogar fora, então, a Bíblia, vamos jogar fora todos os textos de Ellen White que dizem algo diferente. Obviamente que não faríamos isso, né? Mas, recapitulando aqui, quem sabe, algumas questões que vocês já trataram com o pastor Paroski ali naquele vídeo, né? Já foram tratadas. Vamos ver aí, pastor. Põe novamente aí o PowerPoint, porque temos textos aí interessantes que fazem, sim, menção ao fato de que Jesus, obviamente, já esteve no lugar santíssimo antes de 44. Vamos lá então, pastor. Isaías é um texto que lança luz sobre essa questão aí. Vamos ver juntos aqui na tela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha aí, o templo celestial. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Estamos aqui vendo, então, uma cena de onde? Do lugar santíssimo,
do santuário celestial. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou de quem? De Jesus. Portanto, um texto veterotestamentário, né, mencionando a presença de Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão que lhe permitiu contemplar o lugar santo e o lugar santíssimo no Santuário Celestial. Aqui Ellen White nos dando mais clareza ainda sobre essa questão, né? Os véus da parte mais interior do santuário foram afastados e um alto e sublime trono, onde? No Santíssimo, que se erguia, por assim dizer, até o próprio céu, foi revelado aos seus olhos. Uma glória indescritível de uma pessoa no trono, um cortejo enchia o templo, como a sua glória finalmente encherá a terra. Agora veja o destaque aqui. Havia querubins de ambos os lados do propiciatório. Onde ficava esse móvel? Que tinha um propiciatório de ouro e querubins postados em ambos os lados. Você sabe disso, você conhece esse assunto, né? E resplandeciam com a glória que os ocultava da presença de Deus. Esses seres celestiais davam louvor e glória a Deus com lábios não poluídos pelo pecado. Review and Herald, 16 de outubro de 1888. Olha só, pastor Michel. Olha, o texto, olha como ele inicia. Mais claro que isso aqui, só o rio puro da água da vida. Porque a Ellen White diz, olha, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão que lhe permitiu contemplar o lugar santo e também um lugar santíssimo. Então, a isso cena é bem realmente... antes, isso é bem antes de 31, de 44, né? Exato. E o texto de João diz que ele estava vendo quem ali? Jesus. E aonde? No lugar santíssimo. E olha só, esse outro texto, pastor Michelson. Quando o Senhor estava para mandar Isaías com a mensagem para seu povo, olha que coisa linda, permitiu primeiramente ao profeta que olhasse para dentro do Santo dos Santos, Santíssimo, no santuário. Repentinamente, a porta e o véu interior do templo pareceram erguer-se ou ser retirados, e foi-lhe permitido contemplar o interior, o Santo dos Santos. Olha como repete o texto, né? Onde nem mesmo os pés do profeta poderiam entrar. Então surgiu perante a visão de Jeová sobre um trono alto e sublime, e o séquito de sua glória enchia o templo. Em redor do trono havia serafins, como guardas em torno do grande rei, e refletiam a glória que o circundava. Maior Discurso de Cristo, página 104. Pastor Michelson, até fazendo um parênteses aqui bem rapidinho. Ora, Ellen White disse que viu Jeová. Diz que entrou no lugar santíssimo. E João disse que viu a glória de quem? De Jesus. Só para fazer um parênteses aqui com os antitrinitarianos, sim, né? É bom. Aquela turma que diz que não, Jesus não é. E olha, até o próprio texto de Ellen White, vou aproveitar esse ensejo, vou compartilhar o próximo slide, que diz assim, olha, não somente devemos contemplar a glória de Cristo, mas também falar de suas excelências. Isaías não só contemplou a glória de Cristo, mas também falou dele. Vamos falar então, né? Cristo. Exato. Então, veja, o que está claro aqui nessas passagens. Primeiro, já vai combatendo um monte de heresia, né? De uma vez só. Primeiro. A Bíblia é maravilhosa, né? A verdade, a espada, né? De dois gumes. Pois é. E aí Ellen White só vai confirmando que se você compara só Isaías com João, já tem a conclusão óbvia, que Jesus está no Santíssimo, que Jeová está ali no Santíssimo e que é Jesus que está ali. O termo ali é o tetragrama mesmo, Adonai, que a gente fala comumente Jeová, não é? É ele, e Ellen White diz que ele é Jesus. Então, quer dizer, João fala que é Jesus que está ali, Ellen White confirma, olha, era Jesus, ele viu a glória dele, de Jesus, e ela chega a mencionar, olha, gente, foi além do véu, onde nem o pé de Isaías podia pisar, era no Santíssimo, ela usa a expressão, Santíssimo. Então, claramente Jesus esteve no Santíssimo durante todo o Antigo Testamento, né? Perfeito. Sim, excelência. Falar um pouquinho mais aí o seu parênteses que foi aberto, antes de fechá-lo. Sim. Eu gravei um vídeo que está em meu canal, foi semana passada. Jesus Cristo é o Deus eterno e todo-poderoso, né? Porque tem pessoas que, sabe, uma heresia parece que puxa a outra, né? Incrível. Quando a pessoa dá guarida à mentira, ao engano no coração,
ela abre uma porta perigosa, né, para outras e outras mentiras, outras heresias. E uma delas é a de que Jesus seria um Deus gerado, um Deus que teria tido um início em algum momento da eternidade. Isso é uma afirmação muito grave, antibíblica, e vai contra também aquilo que Ellen White escreveu. Na semana passada, a gente encerrou aí uma lição da Escola Sabatina muito bonita, em que é transcrito ali um texto de Ellen White, em que ela fala assim: em Jesus havia vida original, não emprestada, não derivada. Se ele não deriva de outro ser, logo, ele é exatamente aquilo que a Bíblia apresenta, é o Alfa e o Ômega. É o Pai da eternidade, é o eterno Deus Jeová, esse que foi visto no Santíssimo do Santuário Celestial. Fecha o parênteses, então, agora, pastor? Pronto. Fechou o parêntese. Ok. A gente conversou, né? A gente falou aí de um texto meio complicado, né? Bom, só para resumir, né? Então a gente viu aqui, só para que agora vem aí, eu acho que o ápice da questão que todos querem ver resolvida, né? Ok. Nós vimos até agora o quê? A tipologia do santuário terrestre ilumina, esclarece as realidades celestiais. E na tipologia do santuário terrestre acontecia a inauguração ou unção do santuário, todo o santuário, todos os móveis, todos os compartimentos, e envolvia aspersão de sangue no propiciatório e nas roupas do sumo sacerdote, ok? Então isso tem que ser entendido também na sua versão céu, né? Na versão real, ok? Se há menção de sangue nas vestes, como Ellen White faz naquele texto que foi mostrado aqui, obviamente que ela está se referindo, então, se tomarmos como base a Bíblia, como sempre temos que fazer, ela se refere, então, à inauguração e não ao dia da expiação, né? O dia do Yom Kippur celestial, o juízo investigativo iniciando, ok? Vimos também que Jesus não está circunscrito, preso ao lugar, a qualquer lugar do universo, e muito menos ao santuário, porque, embora ele exerça um ministério ali localizado, ele tem acesso ao universo. E ele esteve no caminho de Damasco, esteve na ilha de Patmos e em outros lugares, talvez, que nós nem saibamos, né? Até Jesus, no Santíssimo, né? Até no Santíssimo, obviamente, exatamente, né? Bem, mas há um texto que foi citado, e aqui eu acho que nós podemos ser assim bem claros, vamos ser respeitosos, né? Vamos ser cristãos, mas eu acho que é importante mencionarmos, até porque foi a pessoa que levantou essa polêmica e lançou suspeitas, né, sobre o pastor Paroski, por ter ele dito que Jesus, no ano 31, né, após a sua ressurreição, ele entra no Santíssimo. Então, essa pessoa lançou dúvidas, inclusive comparando o pastor Paroski a Desmond Ford, que foi um herege realmente, que promoveu aí uma série de mentiras, né, de inverdades, e levou muitas pessoas à apostasia, né? Só que Ford ensinou que Jesus começou o ministério, né, que corresponde ao segundo compartimento já no ano 31. Ele despreza essa questão de 1844, que é basilar para nós adventistas. Então não tem nada a ver com aquilo que o pastor Paroski falou numa palestra, né? Exatamente. Olha, Ford e Bellinger também, da época de Ellen White. Então, eu quero aproveitar que você tocou nesse assunto, Excelência, então a gente, antes de você ir a esse texto que vai ser o ápice, porque foi mencionado nesse vídeo que você está comentando aí, alguma coisa comparando, inclusive, o pastor Paroski ao Bellinger, como se o que nós estamos, inclusive eu e você aqui, a defender, aquilo que nós estamos falando aqui, fosse similar, fosse parecido com o que Ford e Bellinger pregaram, falaram. E eu queria compartilhar rapidamente aqui com você essa imagem aqui. Você vê aí o Bellinger e o Desmond Ford. E todos os dois tiveram uma teoria que não é a que nós defendemos. Olha, dizer que o que eu, pastor Michelson, pastor Paroski, doutor Elias Brasil e todos os teólogos, os muitos teólogos, desde 1912, inclusive, como o pastor Michelson mencionou, 1947, já falavam dessa inauguração de Cristo ir ao lugar santíssimo, não tem nada a ver com Desmond Ford e com Bellinger. Eu diria que a pessoa que afirma uma coisa dessas, de duas uma, ou ela está, ou as duas coisas, né? Ou ela está muitíssimo mal intencionada para tentar nos atingir de alguma maneira, ou ela não conhece absolutamente nada do que Desmond Ford e Bellinger pregaram, do que eles falaram. Inclusive, eu quero compartilhar a mesma imagem que foi citada
num dos vídeos, e simplesmente parece que assim, passou meio que despercebido. A imagem foi essa, da revista Adventista, e foi citado aqui, mostrou-se essas imagens aqui, não é? Mostrou-se esses textos assim, entre vermelho. E eu quero dar uma ampliada só para mostrar o que diz aqui, olha. Nas palavras do pastor Farson Wolf, a questão básica da posição de Bellinger era que, quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi imediatamente para o lugar santíssimo, vírgula, não tem ponto aqui, e seu ministério tem sido executado ali desde então. Esta é a problemática. Não é que Jesus foi ou não foi ao lugar santíssimo. Que ele foi ao lugar santíssimo, isso está na Bíblia. Que ele precisaria ungir o Santo dos Santos, como o pastor Michelson falou, lá em Daniel 9, verso 24. Que ele precisaria fazer a inauguração, a unção, ser entronizado. Tudo isso vai acontecer lá na subida, na ascensão de Cristo. Ele precisou ir ao lugar santíssimo para aspergir o sangue sobre o propiciatório, sobre suas vestes, dar início aos trabalhos, inaugurar. Ponto. Que ele foi lá é indiscutível. Está na Bíblia, está no Espírito de Profecia. Agora, o que ele foi fazer? Cristo foi para fazer o dia da expiação? Para o Yom Kippur? O Desmond Ford dizia que sim. Cristo entrou ali e ele já começou ali a fazer o seu trabalho de ritual da expiação, do dia da expiação. E Bellinger dizia a mesma coisa. Cristo subiu ali para efetuar a sua obra do ritual da expiação. Ou seja, não precisamos de 1844. E não é isso que nós falamos. Absolutamente não. Então, uma pessoa dizer que o que eu, você, pastor Michelson, o pastor doutor Paroski, doutor Elias e muitos outros teólogos que têm essa visão, o pastor doutor Isaac Malheiros, que você também mencionou, dizer que nós defendemos isso é desconhecer o que Bellinger e Ford fazia ou ter muita maldade no coração para lançar dúvidas sobre nós. Sabe, pastor Eleazar, se eu dissesse, por exemplo, neste ponto Bellinger ou mesmo Ford acertaram ao dizer que Jesus entrou no lugar santíssimo. Ponto. É só isso. Porque eu não concordo de forma alguma, e você disse aí que nós, a igreja, né, os teólogos da igreja não concordam com o que eles ensinaram, Bellinger e Ford, no sentido de que o ministério teria começado naquele momento. Então, por favor, realmente seria, eu não quero julgar, né, mas com base no que eu ouvi, seria realmente muita maldade querer colar, né, pastor Paroski, por exemplo, a Ford. Por favor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Querer colar pastor Elias Brasil a Bellinger é um absurdo. Não sei nem o que a gente pode dizer com respeito a isso, né? Mas, enfim. É uma intenção do coração, de fato, porque nós não concordamos com as teorias nem de Ford e nem de Bellinger. Entendeu? Sabe, pastor, e a igreja adventista... Uma pessoa que assiste a um vídeo desse que estamos citando, ela já começa, então, com preconceito. Ah, então o Dr. Paroski é que nem Ford. Não quero mais saber disso. Cria uma barreira, né? E isso, olha, é diabólico, né? Porque você cola numa pessoa um preconceito injusto, né? Exato. Uma ideia que não pertence àquela pessoa. Então, isso é quase que já criar uma dissonância cognitiva na audiência. Que depois, sempre que vir aquele pastor falando, já vai associar, né? Isso aí, olha, é algo que realmente Deus condena de forma peremptória, né? Inclusive no meu canal, depois da nossa palestra, depois dessa entrevista que eu tive com o pastor Paroski, muitos vieram no meu canal questionando um texto que esta pessoa diz. Ellen White falou isso e etc. Eu acredito que era isso que você ia perguntar, que você ia falar. Sim. Mencionando esse texto e atribuindo a Ellen White, mas Ellen White claramente diz isso, Ellen White claramente diz aquilo. Gente, Ellen White não disse isso, mas como assim? E aí, pelo fato de muita gente ter falado assim, não, tem que falar, tem que mostrar a verdade para essas pessoas que estão sendo enganadas, né? Essas pessoas, na verdade, quando fazem isso, em outras heresias também, né? Elas acabam colocando Ellen White contra ela mesma e contra a Bíblia, né? Porque se Ellen White disse que Jesus entrou primeira vez no Santíssimo em 1844, como fica o outro texto que você mostrou para nós, pastor Eleazar, que afirma, pela fraseologia, que ele entrou no Santíssimo antes disso. Então você coloca a profetisa em uma situação difícil, né? Então será que esse texto é verídico, né? Então vamos lá. Quem usou esse texto num vídeo foi o Daniel Silveira, né? É o líder do movimento chamado MV, Missionários Voluntários.
É uma pessoa que foi removida da igreja justamente por vários problemas, né? Alguém que critica a igreja já faz algum tempo. Eu mesmo já fui alvo de calúnias, né, infelizmente, nesse canal aí, né, do Daniel. Por 2 vezes, pelo menos, eu já fui alvo dessas críticas infundadas. Isso é muito triste, né? Eu fiquei muito chateado com essa situação. Mas, enfim, o que me deixou realmente mais triste ainda foi essa crítica recente e injusta ao Dr. Paroski, ao compará-lo a Ford, né? Um homem que tem dedicado a vida à igreja, um homem que tem se dedicado ao ensino, formado gerações de pastores, né? Atualmente ele leciona nos Estados Unidos. Como eu já disse, escreveu livros que têm servido de base para estudos teológicos sérios. Não é justo você pegar uma pessoa dessa que tem dado uma contribuição tremenda para a igreja e jogar o nome dele no pó, né? Comparando a alguém que ensinou uma heresia. Então isso é muito lamentável. E vamos agora, finalmente, então, ao texto, né? Que texto é esse que Daniel Silveira usou, afirmando categoricamente que se trata de Ellen White, colocando Ellen White contra ela mesma, né? E contra a Bíblia. Será que foi ela mesma quem escreveu isso? Que texto é esse, afinal de contas, pastor Eleazar? Vamos ver, então, um trechinho do vídeo, a própria pessoa mencionando o texto e dizendo que foi Ellen White. Porém, Ellen G. White tem um outro texto que fala que, em 1844, Jesus entrou pela primeira vez no lugar santíssimo. Aonde, Daniel? No livro Cristo em seu Santuário, página 8.6. Aqui falando que ao final dos 2.300 dias, ele, Cristo, pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo. É isso aí, então, né? E o texto mencionado, podemos extrair daqui desse livro, da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, edição de 94, ok? Cristo em seu Santuário. Aqui nas páginas 8 e 9, aqui, é um livro que eu estudei bastante quando estava me aprofundando nessa doutrina maravilhosa do santuário, né? E aqui nessas 2 páginas aqui, acho que você pode ver aqui até o que eu sublinhei ali, ó. Hiram Edson, né? Eles colocaram aqui no português, né? Hiram Edson, né? Mas é o Hiram Edson, né? Quer ver o que diz aqui esse texto? Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, só para mostrar para vocês que realmente, nesse momento, Daniel Silveira, ele propagou aí uma inverdade, né? Este período profético chegou ao fim em 22 de outubro de 1844. Para os que esperavam encontrar o Senhor nesse dia, o desapontamento foi grande. Hiram Edson, um criterioso estudioso da Bíblia, na parte média do estado de Nova York, descreve o que aconteceu entre o grupo de crentes de que ele era parte. Agora, aspas, são palavras de Hiram Edson. Nossas expectações haviam se elevado muito, e assim aguardávamos a vinda do nosso Senhor até o relógio soou às 12 horas da meia-noite. Ele fala aqui do desapontamento, né, da tristeza que eles experimentaram porque Jesus não veio. Enfim, fala que ele foi confortar outros irmãos que estavam também desapontados, e conta toda essa história. Aí mais abaixo aqui ele diz que, ele conta então da compreensão que ele teve, daquele insight, alguns acham até que poderia ter sido uma visão, né? O céu parecia abrir-se ante meus olhos, e eu vi clara e distintamente que que em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para a terra, no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário. Portanto, não foi Ellen White quem disse essas palavras, foi Hiram Edson. Pois é, pastor Michel. E claramente no vídeo, né, diz, não, Ellen White afirmou, isso prejudicou, sabia? Porque eu recebi muitas mensagens, você também, eu lembro que nós fazemos parte de grupos em comum, eu e o pastor Michelson, e não foram raros os comentários de várias pessoas. Não, mas e como é que a gente entende esse texto de Ellen White? Um texto inspirado. E assim, ficou parecendo que Ellen White realmente tinha dito aquilo. Por quê? Porque foi afirmado no vídeo. As pessoas assistem e acabam sendo enganadas. Mas para que não reste dúvidas de que esse texto realmente não pertence a Ellen White, mas a Hiram Edson, eu fiz questão de ir ao original. Tenho aqui a Review and Herald, de
1921, tá vendo? 23, e olha só, dia 23 de junho, e olha o texto aqui, tá? O texto está aqui em inglês, e finaliza nesse artigo escrito por Kelly, O Espírito de 1844, termina dizendo assim: em um manuscrito não publicado, escrito por Hiram Edson, imediatamente depois do desapontamento de 1844, ele diz, e aí vem todo o texto dele dizendo, e eu vou destacar a parte onde nós, olha, inclusive na própria Review and Herald, você vai ter a face dele, né, como autor do texto, que está aqui na revista, e diz, olha, até o fim dos 2.300 dias, ele foi no primeiro momento ali, entrou pela primeira vez ao lugar santíssimo. Então, esse texto que foi dito ser de Ellen White, na verdade, não pertence a Ellen White. Esse texto pertence a Hiram Edson. Certo? Então, não é um texto inspirado. Ah, mas não está no livro Cristo em seu Santuário? Está. Mas nós não podemos atribuir uma inspiração a uma pessoa que não era um profeta. Mas Ellen White não disse coisas parecidas? Pastor, essa citação de Hiram está na introdução que foi escrita pelos depositários de Ellen White, né? Nem está num texto dela necessariamente, está na introdução do livro, que é comum nos livros compilados de Ellen White, sempre haver ali uma introdução, uma apresentação feita pelos depositários, né? Exatamente. Mas aí vem até o questionamento. Peraí, mas Ellen White não fala algo parecido? Bom, parecido, sim. Igual, não. Mas parecido ela fala. Inclusive no livro Grande Conflito ela menciona, e eu queria ler esse texto aqui. No texto do Grande Conflito, a senhora White ela diz assim: durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Presta atenção. O que continuou ali? Qual que é a ênfase de Ellen White aqui no texto? Durante 18 séculos, o ministério continuou no primeiro compartimento. E aí a gente faz a pergunta: qual era o ministério exercido no primeiro compartimento? O ministério da intercessão de Cristo. O foco aqui está no ministério. E não necessariamente que ele não podia sair, que ele não podia, como nós já evidenciamos. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. E ela continua dizendo o quê? Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esse é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Veja, a ênfase dela é o quê? Um serviço que vai ser iniciado. Vai ser iniciado um serviço no santuário após esses 2.300 dias. E ela conclui dizendo: naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para... Aqui está a essência do que Ellen White quer transmitir. Ele entrou para... Por quê? Porque antes ele já tinha entrado. Mas antes ele já tinha entrado para fazer o quê? A inauguração, para ser entronizado, para fazer a unção, para aspergir lá sobre o propiciatório, sobre suas vestes, mas não para o dia da expiação. E agora, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Grande Conflito, página 421. Nota-se claramente aqui qual é a ênfase que Ellen White quer dar. Cristo entrou para fazer a obra. Então nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. Jesus ele vai ao céu, ele faz a inauguração após a sua ascensão, ele adentra todas as partes do santuário, lugar santo, lugar santíssimo, ele vai ungir tudo, inclusive as suas próprias vestes. Ele depois inicia o seu trabalho, o seu ministério do lugar santo, que é um ministério de intercessão, e esse ministério durou 1810 anos, mas esse ministério não aprisionou Jesus, não disse, você tem que ficar aqui preso, Jesus quer ir ali, eu preciso falar com Paulo, está indo perseguir, você não pode sair, você tem que ficar aqui preso. Não, ele saiu, foi lá, como você mencionou, foi à ilha de Pátmos, isso ficou claro, mas o ministério de Cristo estava sendo exercido onde? No lugar santo. E a partir de 1844, ele passa a exercer a segunda fase do seu ministério no lugar santíssimo. Então, não acreditamos nesse aprisionamento de Cristo. E o texto de Ellen White é muito claro quando ela diz, ele entrou no lugar santíssimo para efetuar a última. Não, ela não diz assim, pela primeira vez ele entra aqui, como sugeriu Hiram Edson. Essa é uma fala não inspirada.
Nós não vamos aqui fazer críticas, foi um pioneiro que trouxe a verdade que nós temos hoje, não é? Mas a gente tem que entender o que era a visão dele. Acredito que até o próprio Iron Edson, diante de uma visão tão grande, né, de uma compreensão tão gigantesca dessa, era natural ele se comportar dessa forma, ele entender dessa maneira. Mas aí o espírito de profecia vem com mais nitidez, não é? Sem aquela empolgação toda, e escreve dentro da normalidade do que a própria Bíblia apresenta. Ele deve ter ficado tão embasbacado com a visão, com a compreensão, que deve ter falado algo parecido com o que Pedro falou na transfiguração. Senhor, vamos fazer tendas aqui para o Senhor, para Elias e Moisés. O que Pedro está dizendo aqui é quase uma bobagem, né, digamos assim. Pois né? é. Mas a emoção, né, falou isso. A né? emoção, então, veja, pela primeira vez. Quer dizer. E outra, o entendimento novo, totalmente novo. Né? Agora, que fique muito claro, não foi Ellen White, não são palavras inspiradas e, tristemente, foram usadas pelo Silveira para atacar um pastor que não estava ensinando nenhuma heresia, não estava ensinando nada que estivesse em desacordo com a verdade ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia desde seus primórdios. Né? Repito, não é novidade esse assunto. Não sei porque alguns estão se assustando, é porque talvez não estudaram, não conhecem. Né? E se tivessem estudado, poderiam detectar esse engano, essa mentira, lá na sua origem. E não precisaríamos estar aqui fazendo esse vídeo neste momento. Né? Pastor, eu quero ler aqui um texto de Provérbios para a gente caminhar aqui para a conclusão desse nosso vídeo, né? Que eu espero que você receba como uma admoestação pastoral, como algo que foi movido pelo zelo santo pela Igreja de Deus, pelo cuidado para com as pessoas, para que elas não sejam injustamente atacadas e alvos de calúnia, né? E há um texto aqui em Provérbios que deve ser lido, relido por todos nós, sempre. É uma reflexão para todos nós. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Presta bem atenção aqui nessas palavras, que são bastante duras, inclusive. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Quando nós denegrimos, quando acabamos com a reputação de uma pessoa, estamos como que matando essa pessoa, derramando sangue inocente. Até porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele amplia o mandamento não matarás e coloca também essa questão ali como uma espécie de morte, né? A morte de uma reputação. Coração, verso 18, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Eu quero falar aqui não apenas para o nosso amigo, né, que gravou o vídeo, que traz essa inverdade, mas para todas as pessoas que são dadas a semear discórdia, a levantar dúvidas contra a Igreja de Deus, a menina de seus olhos, pessoas que levantam dúvidas sobre o caráter de outros, de líderes, e assim levam muitas pessoas à perdição. Porque uma vez que a dúvida se instala no coração, que a suspeita do mal se instala, os olhos, os óculos passam a ser críticos e a ver tudo com suspeição. Eu confio nessa igreja. Eu me tornei adventista do Sétimo Dia há quase 30 anos e sei por que eu estou aqui. Eu sei que a igreja tem seus defeitos, e Ellen White diz isso mesmo, né? Embora haja erros na igreja e vão existir até o fim, Deus porá tudo em ordem. É a promessa que Deus faz por meio de Ellen White. Embora débil e defeituosa, como possa ser, a igreja é o supremo objeto da atenção de Deus. Então nós temos que ter essa confiança em Deus, não nos homens, de que Ele está conduzindo todas as coisas, de que Ele conduz esse movimento. E parar com essa maledicência, com essas suspeitas do mal, com o semear discórdia entre os irmãos, porque isso é obra satânica. Então eu espero que haja, quem sabe, até uma reparação, né, por parte de quem pregou essas inverdades. Quem sabe um pedido de desculpa viria muito bem agora, né? Que Deus nos abençoe e nos dê a firmeza moral e espiritual para prosseguir unidos como igreja até o fim. Pastor Eleazar, você poderia fazer uma oração encerrando esse nosso encontro aqui, esse nosso vídeo? Posso sim. Antes eu queria só dizer para você, se você recebeu o vídeo e você compartilhou esse outro vídeo, pega esse e agora você entendeu, você compreendeu, viu a verdade. Puxa vida, eu mandei aquele texto pensando que era de Ellen White, que eu tinha visto lá, mas agora eu entendi, agora foi explicado. Vou fazer o mesmo trabalho, vou pegar esse vídeo e vou mandar para todo mundo dizer, gente, eu estava errado,
Na verdade, o texto dizia assim, assim, assim. Quem disse esse texto foi fulano. E eu acredito que você vai fazer mais bem fazendo isso, reparando o erro, do que simplesmente deixar a vontade como uma coisa de pouca importância. Porque essas coisas, depois que elas vão se espalhando, elas vão ganhando terreno no coração das pessoas. Então, manda esse vídeo da gente para outras pessoas, tá bom? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, por essa conversa. Nós pincelamos o assunto e sabemos que há muito ainda por estudar, por crescer, por aprender. Obrigado porque o Senhor tem revelado as suas verdades em nossa vida, tem revelado assuntos tão importantes como o do santuário para nós. Pedimos que sejamos sempre esse veículo, este canal de transmissão da Tua palavra, das verdades do Senhor para todos. Nos abençoa, abençoa esta igreja, abençoa nossos queridos irmãos que estão assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eleazar, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, tá bom? E estude a Bíblia. Ore a Deus, busque compreensão e você será grandemente beneficiado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço.